E aí galera, beleza? Professor Thiago aqui, Colégio Metropolitano Goiânia, Goiás, e estamos com mais uma vez, no quadro Uai, Isso Pode? O seu podcast sobre personalidades goianas. E para compor essa linda mesa hoje e falarmos um pouco mais sobre acessibilidade, temos aqui o estudante Pedro, a estudante Gabi e a convidada mais especial, Isadora. Sejam todos bem-vindos, muito obrigado pela presença e participação. Vamos começar nos apresentando? Então bora. Olá a todos, meu nome é Pedro Ottoni, sou estudante do ensino médio aqui do primeiro ano do Colégio Metropolitano e tô aqui para conversar com a Isadora, nossa convidada de hoje. Oi, boa tarde a todos, meu nome é Gabriela, eu também faço o primeiro ano aqui no Metropolitano e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre acessibilidade aqui com a Isadora. Oi galera, meu nome é Isadora, tenho 19 anos e sou estudante do primeiro período de Publicidade e Propaganda. Todos apresentados, parece que a gente fica mais íntimo, né? Depois dessa apresentação. Galera, e o seguinte, qual que é o nosso objetivo aqui hoje? Entender um pouco mais sobre acessibilidade, beleza? Entender um pouco mais sobre, talvez, mobilidade urbana, sobre educação, sobre empatia, sobre valores, e entender um pouco mais sobre o outro, né? O convite foi feito para a Isa, a gente trocando ideia, eu falei, Isa, vamos fazer isso? Ela, bora. E a resposta foi assim, que dia? Eu falei, nessa sexta? Ela, vamos, que horas? Cara, então, é um negócio bem aberto, né? Muito obrigado pela presença. Para quem tá em casa aí, a Isa já passou aqui pelas nossas aulas, né, durante algum tempo e tal. E a primeira coisa, Isa, que eu queria perguntar para você, e queria desconstruir alguns conceitos, alguns estereótipos, a ponto realmente de levar informação pra galera, né? Uma galera mais jovem, e às vezes uma galera mais velha também, que não quer informação, mas se chegar pra eles, não custa nada pensar. Qual é o termo correto pra gente se referir a alguém com deficiência? Deficiente, portadores de deficiência, pessoa com deficiência. Qual é o termo correto? Já pra gente não vacilar nesse diálogo. Então, primeiro eu quero agradecer o convite de vocês, muito obrigada, é um assunto muito necessário e que a gente deve falar sempre, bater na mesma tecla. E o termo é pessoa com deficiência, não é portador de deficiência, porque a gente não está carregando algo, a gente tem. Mas a gente se sente confortável mesmo chamando pelo nome, né? Isso. Então, mas e... Deficiente também não é algo errado, mas acho que chamar pelo nome para qualquer pessoa é o que a gente se sente mais confortável. Você acha que as pessoas têm medo de, pelo politicamente correto talvez, não estou falando que politicamente correto é errado, mas chegar e te chamar de deficiente, você acha que as pessoas têm medo de se dirigir a você com um termo errado, com medo de gerar um incômodo talvez, ou não? Você vê isso cotidianamente? As pessoas têm esse receio. Por exemplo, na faculdade mesmo, quando vão falar, ela tem deficiente, ela é deficiente, tem uma pessoa com deficiência. Eles ficam com receio de falar. E aí eu fico assim, não, gente, tudo bem, pode falar. Com medo de ofender. Com medo de ofender, mas é isso, é pessoa com deficiência. Sou uma pessoa com deficiência. Mas é o que eu falo pra todo mundo quando me pergunta, é que a gente gosta de ser chamado pelo nome, né? Você acha que esse medo da galera vem de onde, assim? Não sei. Acho que de muito tempo atrás, não sei, deve ter algum bloqueio de algumas pessoas. Na sua faculdade, você convive com outros deficientes? Tem na sua faculdade? Sim. Físicos? Tem um professor que ele é tetraplégico, e ele é professor de Relações Internacionais. Tem uma pessoa que tem nanismo, tem outro que é cadeirante também, tem várias pessoas com deficiência e eu fico muito feliz com isso, porque é importante a gente ver que os deficientes estão cada vez mais indo e frequentando faculdades, escolas, enfim. E é bom ganhar outros espaços, né? Porque a gente começa a pensar em uma sociedade melhor a partir daquele espaço. Porque se eu não domino aquele espaço, e eu vou falar que é um espaço de poder, um espaço de produção, as pessoas dificilmente vão pensar em mim, né?
As pessoas dificilmente pensam nas minhas dificuldades, nos meus processos de inclusão. Você percebe isso dentro da faculdade, com essas pessoas lá? Você tá nervosa? Não. Faz assim, deixa eu ver. Não, não consigo. Não, gente, calma. Vamos começar, vamos falar de outra coisa. Corta. É um pão de queijo? Não. Oh, Cara, você tá indo pra outro mundo. Qual mundo? Não, eu fui pensando em algumas coisas que eu faço e... Pode falar, o que você faz, bora. Não. Não? Não tem vergonha. Ah, não, então tá. A sociedade, ela é preconceituosa, né? Eu gostaria que você falasse isso daqui a pouco, se você acha que ela é ou não. Eu vejo uma sociedade bem preconceituosa. E o preconceito talvez não seja um preconceito direto, de apontar o dedo na sua cara e falar das suas qualidades, dos seus defeitos, das suas qualidades, dos seus defeitos. Mas, às vezes, quando eu penso em preconceito, eu penso em uma sociedade não projetada para determinados indivíduos. No seu caso, você não nasceu deficiente. Você não nasceu necessitando, obviamente ninguém nasce necessitando de uma cadeira de roda, mas você não nasceu estando submetida, por exemplo, a uma outra forma de locomoção. Você ficou, né? Ou se tornou, não sei qual é o termo, você vai me falando. Você ficou deficiente. Como você pensava essa sociedade? Como você pensava, por exemplo, essa acessibilidade? Ou se pra você não tinha... Nossa senhora. Eu ia começar a rir, mas eu me segurei muito, velho. Pô, velho. Nossa senhora. Acalma. Então é o seguinte, você fala pra mim, por exemplo, que na faculdade tem outras pessoas com outros tipos de deficiência, né? Não era, e o Brasil... É um país de difícil inclusão, então não era comum, inclusive hoje ainda não é comum, né? Que essa galera frequente esses espaços. Você não vê dentro da sua sala de aula, você não vê nos mercados de trabalho, ainda é um processo bem difícil, né? Mas é bom estar nesses outros lugares para você pensar a sua sociedade. Por exemplo, você está fazendo publicidade. Pode ser que você faça peças específicas para o seu público, para um público que, por exemplo, você fala, o cara que tem nanismo vai fazer isso para essa galera, porque são pessoas que às vezes não são assistidas. Mas antes de pensar, né, nessa ideia de estou aqui, agora eu consigo teorizar sobre isso, consigo me ver nessa situação, antes de pensar nisso, eu gostaria que você falasse um pouco sobre sua outra condição, porque você não nasce deficiente, você fica deficiente, né, por um evento que... acho que a gente não precisa falar, não sei o que você queira, mas gostaria de saber de você como que você via a acessibilidade antes da deficiência, ou você nunca tinha pensado nisso antes, porque você não tinha determinados incômodos, e como que você vê a acessibilidade hoje? Então, acho que é aquela frase, você só passa a conhecer o problema quando você vive ele. Então, antes, sem nenhuma hipocrisia, assim, eu não pensava muito, não me ligava, sabe? Coisas que hoje eu me ligo, eu preciso me ligar. Por exemplo, às vezes a gente estacionava na frente de uma rampa, assim... Rapidinho? Rapidinho, vou ali rapidinho. E não pensava que outra pessoa podia vir, Rapidinho, né? Também. Rapidinho também, e passar, né? Precisa daquele lugar para passar. E é isso, como por exemplo... lugares que tem só elevador, só escada. A gente pensava, não, tá tudo bem. A gente não tinha seja assim, um degrau. Esse pensamento de tipo, pô, se vir um deficiente, um cadeirante e precisar de um elevador porque é necessário, como é que ele vai fazer? Então eu realmente não pensava. E eu acabei pensando nisso depois que eu passei depois que eu me tornei cadeirante, né? Aí você começou a entender essas dificuldades. E realmente você acha que que te impede de fazer... Você acha que esses obstáculos de acessibilidade, se você puder falar daqui a pouco quais são os principais, impede a galera, os cadeirantes, de fazerem algumas coisas dentro de um centro urbano, por exemplo, como Goiânia? É difícil se locomover sozinho. Você tem 19 anos. O Pedro aqui tá com 16, Pedro? 15? É porque o bigode tá grande. Gabi 15 também, 16.
vocês não têm dificuldade. Se você pegar um busão aqui agora e ir pro centro de Goiânia, vocês vão em volta tranquilamente. Você pensa em 2 vezes se precisa realmente ir pro centro de Goiânia ou não. Você vai só, pega um busão sozinho, chega lá. A rua da minha casa não é nada acessível. Eu não consigo sair da minha casa sozinha sem ter alguém me ajudando, me empurrando. Porque realmente a acessibilidade no Brasil ela é muito falha. As ruas são esburacadas e, que nem você falou, se eu tenho dificuldade de ir no centro, tenho muita dificuldade. Assim, 90% das lojas lá que a gente para ver, quando a gente para pra ver, eu não preciso ver, tem degrau. E às vezes eles falam assim, não, pera, a gente te ajuda. Mas assim, eu não quero ajuda só ali naquele momento. Eu quero um que resolve. Eu não quero ficar dando só um jeitinho. Eu quero a resolução do problema. Porque é um problema. A falta de acessibilidade é um problema que a gente enfrenta e que atrapalha muita gente em várias coisas. Em ir para a faculdade, em ir para o centro de Goiânia. E até em shopping a gente pensa que, pô, é tudo tranquilo. Não, não é tranquilo. É muito difícil. Como, por exemplo, tem uma estação de elevador no shopping inteiro. Escondido. Aí você tem que andar o shopping inteiro. Às vezes você tá lá numa ponta, você tem que voltar na outra ponta pra pegar o elevador. E assim, as pessoas acham que tocar cadeira é tranquilo, né? Tá sentada, né? Tá descansada. Tá descansada, quase consegue. Mas não, é uma resistência, você tem que ter muita força. E dói muito quando você fica muito tempo tocando cadeira. E aí eu sempre preciso de ajuda e são problemas que impedem a gente. E falando assim, ajuda, quando você fala assim, às vezes a gente vai no centro, às vezes você vai no centro e alguém vai lá, não, vou ajudar você e tudo. Meio que, tipo, tendo rampas, você se torna independente, né? Você não precisa ficar dependendo de outras pessoas sempre pra ficar te ajudando e tudo. Sim, isso é o que a gente mais quer. Nós deficientes é o que a gente mais quer, nossa independência. Então, quando tem a rampa, quando tem um elevador, a gente vai tranquilo, a gente vai sozinho. Porque, bom, eu sou paraplégica, então eu tenho um movimento inferior. Então eu consigo ir sozinha, eu não quero que alguém fique me ajudando o tempo inteiro, sabe? Então quando tem rampa, quando é nivelado, quando tem elevador, eu consigo ir sozinha. Eu queria te perguntar também sobre os banheiros de shopping, lugares públicos assim, porque às vezes eu reparo que as pias são muito altas. Eu tenho uma tia paraplégica também, e às vezes ela não consegue, tipo, lavar a mão porque a pia é muito alta, ou às vezes ela já, tipo, até brigou porque umas mulheres entram assim na cabine de deficiente Rapidinho. E fica lá, rapidinho, e fica lá. Tipo, não tem ninguém, é assim, né? Não tem ninguém. Porque olha assim, Você acha que esse pensamento é muito comum? Foi rapidinho, assim, não tem... Eu escuto isso sempre. Por exemplo, eu vou em shopping e quero provar uma roupa. Aí a moça tô lá esperando, porque, né, obviamente tem alguém lá no provador. Legal não, né? Mas, tipo, legal a ideia, eu nunca tinha pensado nisso. O provador, às vezes, realmente é insuficiente, não, o espaço. A gente fala assim que o mais correto é a cadeira dar um giro. Tipo, no banheiro, no provador. Espaço. Sim, pra ver o espaço, tudo. E eu já passei muito por isso, provador de roupa. Eu tô lá, vou lá provar a roupa, tudo certo. Tem uma linda lá, rapidinho. E aí eu bato lá, né? Porque eu preciso usar. Aí ela, mas não tinha ninguém na fila, não tinha ninguém. Eu, moça, não tem ninguém porque tá esperando alguém que precisa. É exclusivo ou preferencial? É preferencial. É preferencial? Desse ponto de vista, né? Mas se tem outros, e a gente sabe que tem alguém que possa utilizar... Não, e por exemplo, o provador para pessoa com deficiência, ele é maior e na maioria das vezes tem um banco de apoio. Então as mulheres acham, né, que as pessoas acham que tá tudo bem. Você senta lá, é mais confortável, é maior, mas não pensa na gente, né? E quanto ao banheiro, cara, acho que são uma das minhas maiores dificuldades, viu? Eu imagino. Porque, nossa, é muito difícil. E assim, eu falo porque eu vou num monte de lugares, gente. E é muito difícil ter um banheiro que realmente é acessível. Porque as pessoas acham que acessível é ter só uma barra. Não, não é ter só uma barra. Minha cadeira gira, a pia tá numa altura correta. Então, a porta, por exemplo, tem portas que são minúsculas. Como é que eu vou passar? Eu tô usando a cadeira de rodas.
Então, são problemas. E a pia, por exemplo, muitas vezes eu tenho que. Minha mãe pega a garrafa de água e joga assim pra mim lavar a mão. Porque a pia não dá pra me lavar a mão. Qual que é a altura da pia normalmente em relação a você assim na cadeira? Acho que é na altura do peito. Tinha que ser assim. dessa altura. Porque, e sem nada embaixo também, né? Porque Pra cadeira geralmente chegar. as pessoas colocam armário, né? Mas e aí, como é que minha cadeira Eu já vai vi chegar? muito Não, isso, a pia ser até baixa, mas tipo, não dá pra, sabe, colocar Sim, a cadeira ali, não e aí você encaixa. fica desconfortável, você fica muito longe, então não dá pra você lavar a mão direito. E é algo que acontece demais, demais. É muito difícil. Em eventos, como é que funciona? Em festas? Porque a gente começa a perder, né, a estribeira, aí a galera já começa a desrespeitar realmente. Se sobra, a galera não respeita. Em eventos, quando eu falo em eventos, realmente, festas dessas dimensões de Goiânia, dessas festas que nós temos de calouradas, sertanejo. Você vai nesses eventos, você pensa duas vezes antes de ir, já deixou de ir, porque você vai falar assim, cara, é banheiro químico. Como que funciona? Eu nunca deixei de ir. Eu sempre dou um jeito. Gente, eu saio muito. É porque, sei lá, não sou caseira. Mas assim, eu vou porque eu tenho direito de ir, eu quero ir. E eu falo que não são os deficientes que têm que se adaptar ao mundo, é o mundo que tem que se adaptar aos deficientes. E é muito difícil porque quando a gente precisa. Tem um banheiro químico para deficiente, para cadeirante. Só que assim, não é aquele banheiro, assim, não é acessível, não falo que é. Porque é pequeno. Em relação ao outro. Sim, e assim, existem cadeiras de todo tamanho. E assim, tem gente que tem cadeira mais larga, outras não. Então tem que realmente ter um cuidado com isso. E assim, a gente sim passa por dificuldade, porque às vezes as pessoas, quando em festa, que bebe demais, e aí brigam com a gente tá no nosso direito de usar aquele banheiro, mas ela briga falando que ela tá na frente. Mas não, foi só preferencial, mas pra ela isso não existe, que ela tá na frente, que não tinha ninguém lá. Você Já tá passei usando muito da por sua isso. condição nesse momento. Sim. Fala desse jeito, fala assim, não, mas você não pode usar isso contra mim, esse argumento. Moça, eu tô assim, olha pra mim. Só porque eu estou bêbado eu não posso usar mais o seu banheiro? A minha Como tia assim? já brigou com uma anã na fila do banheiro, porque a anã tava batendo na porta, falando que ela tava demorando demais, que ela queria usar. E aí minha tia conta que ela saiu apontando o dedo na cara dela, você é muito folgada. Não sei o quê. Gente, eu passo mal com essa A sua história. tia que é Que é paraplégica também. paraplégica. Nossa, cara, muito engraçado. Isa, você falou que foi pra faculdade, né? Eu tava te acompanhando, ainda acompanhando isso e tal. Você entrou na faculdade de veterinária. Cara, quando eu vi que você passou pra veterinária e começou a ter aulas, eu fiz, né, faculdade aqui na UFG, e o campo da agronomia, o campo da veterinária, é uma coisa que realmente, velho, você tem que embrear no mato. E eu fiquei pensando assim, pô, quais seriam as dificuldades que você encontraria? Aí, vez ou outra, você postava uma foto, tipo, pô, eu tô aqui no curral e não sei o quê. Como que era essa transição, velho? E em algum momento você falou, pô, isso aqui não é pra mim, eu não vou conseguir, a galera não vai se adequar à minha necessidade. Vou ter limitações no trabalho de veterinária porque eu não consigo ir até determinado lugar. Essa última frase eu já pensei muito. Eu acho que se eu seguisse na veterinária, eu acho que eu ia ter menos oportunidade do que eu posso ter agora na publicidade. Porque caso eu quisesse especializar em grande porte você tem que ir no meio do mato, né? Na fazenda. Então, assim, a gente sabe, é muito difícil para um cadeirante ir. Mas na faculdade em si, no começo, me receberam muito bem. Sempre me trataram muito bem lá. Eu não tive nenhum Obstáculo. nenhum obstáculo, assim, entre relação com as pessoas. Eles adaptaram o curral, arrumaram as rampas, lugares que não tinha, arrumaram. Pra você ou já era adaptado? Não era adaptado. Pô, legal. A primeira, eu fui a primeira aluna. Então, quando eu falei pra você assim, é muito legal
chegar nesse lugar porque a gente começa a pensar nesse lugar e as pessoas também veem que a gente chega nesses lugares, né? Então, se ninguém estava ali, talvez aquilo nunca tivesse, né, necessidade de acontecer. Daqui pra frente tem. Eles já estão adaptados a isso, né? E é importante também, né? Sim. A gente, porque as pessoas acham que pessoas com deficiência ficam em casa. Não, São gente, dependentes são dependentes. de tudo, né? E tipo assim, não, gente, a gente precisa de ajuda, assim como todo mundo. Mas a gente sai, a gente faz faculdade e é importante a gente ver que as pessoas com deficiência estão indo. E no meu caso, eu fui a primeira aluna com cadeirante, né, paraplégica da veterinária. E antes não tinha rampa e eles adaptaram tudo. Foi muito legal. É bom a gente pensar, pô, eu entrei, agora eles mudaram, vamos pensar mais. Mas Sim. também fica aquele pensamento, pô, mas já devia ser adaptado, já devia ser tudo acessível. Mas acho que o sentimento de eu entrei e agora eles vão pensar mais sobressai. Cara, isso é legal. Aí você sai desse espaço e vai pra publicidade. Na publicidade eu não sei se você tem menos ou você não tem obstáculos em relação à profissão. Porque quando você fala assim, porra, animal de grande porte, como é que eu vou chegar em determinado lugar? Na publicidade você já tira isso da sua cabeça. Tiro. Acho que por ser mais tecnológico, mais trabalho em computador, celular, até com câmera. Eu tava fazendo trabalho com câmera esses dias e foi super tranquilo. Achei que ia ser difícil pra mim, porque eu não tenho muito controle de tronco, mas foi tranquilo, assim. Acho que foi não o motivo, mas eu pensei muito nisso, que quando eu fui trocar de curso, que eu poderia ter mais oportunidade. Mas lá na publicidade, bom, é engraçado que na veterinária eu enfrentei muitos problemas com acessibilidade. A gente estava falando de pia. Lá tinha um bloco que não tinha uma pia para me lavar a mão. O banheiro não entrava, não entrava, minha cadeira não passava. E assim, era o bloco que tinha aula de anatomia. Então não tinha pia, eu não conseguia lavar a mão. Eu tinha que ir lá do lado de fora, alguém jogar garrafa de água na minha mão. E eu tive muito problema com o elevador. Muito problema, porque as pessoas acham que me veem ali, mas acho que tá tudo bem, sabe? Passar, não pensa duas vezes. E é muito desrespeito que a gente enfrenta nisso. Porque, e aí elas faz um mau uso do elevador, faz a sobrecarga, e o elevador estraga. E não pensam no que a gente precisa. Eu fiquei alguns meses sem ter aula, sem ter prova. Sem ter aula, sem ter prova. Depois eles me refizeram as aulas, mas fiquei alguns meses sem ter, porque eu não tinha um elevador funcionando pra mim. E assim, as outras pessoas... Tá bom, você... E você, obviamente, quando você se submeteu a essa faculdade, você se submeteu sabendo que tinha elevador. Então era uma das condições, vou pegar aqui uma faculdade de 3 andares sem elevador, pra eles fazerem o elevador pra mim. Não, você sabia que tinha um, né? E a galera sabia que isso era condição pra você também. Não, isso é uma história muito... Me deixa bem assim, ó, com raiva. É porque assim, um dia antes das aulas começarem, eu fui, né, na faculdade, falaram que tava tudo pronto pra me receber. E eu vi o elevador tava funcionando. Um dia depois, no primeiro dia de aula, eles tiveram que me subir carregando 3 lances de escada. Eu pensei, caramba, eu vim aqui ontem, isso aqui tava funcionando. E assim, eu aceitei o primeiro momento. Mas é perigoso. É muito perigoso. Você se sente confortável? Não, eu me sinto extremamente desconfortável. Extremamente. Eu não aceito. Eu aceitei de primeiro momento, eu pensei assim, pô, primeiro dia. Né? Eu vou perder meu primeiro dia, não vou conhecer meus colegas, meus professores. Mas não aceito mais. Não aceito algo que a gente não deve aceitar. E eu tive muito problema com o elevador, foi por isso que eu briguei tanto. E eu luto, porque se eu não lutar pelos meus direitos, ninguém vai. Uhum. E sou eu que tô passando, sou eu que sei disso. Então eu luto mesmo. E tanto que agora na publicidade eles souberam desse problema e colocaram todas as minhas aulas no térreo. Já evitaram. Sim. Mas também eu lido com a falsa acessibilidade, que é um termo... Seria legal se eles conseguissem, né? Fala lá assim, não, a gente tá aqui em cima, você consegue chegar, né?
Então, é exatamente isso da falsa acessibilidade. É algo muito importante da gente falar, porque as pessoas pensam que a acessibilidade é só ter uma rampa. Não, não é só ter uma rampa. Precisa de toda uma inclinação correta. Se for muito íngreme, eu não consigo. E aí, lá infelizmente, no campus que eu tenho aula, é muito íngreme, eu não consigo descer sozinha, eu não consigo ir até a entrada, né, até a saída sozinha. Mas Tem que colocar esse engenheiro em cima de uma cadeira e falar assim, ó, você vai subir 15 vezes. Se você não cansar esse negócio, não cair, a gente mantém essa rampa, né? E assim, eu fui tentar, né? Fui tentar, porque como é brasileiro não desiste nunca. Não é perigoso, né? Não, eu fui tentar. E aí, assim, o primeiro toque que eu dei, a cadeira empina pra trás. Eu falei assim, não dá, impossível, não dá. E tipo assim, pra mim ainda é um pouco difícil, porque Você eu não depende tenho... de alguém pra subir. Eu dependo de alguém e eu não tenho tanto controle de tronco. Então, pra mim já é um pouco difícil de tocar a cadeira em rampa. Mas nesse caso, quando é muito íngreme, é impossível. Eu preciso de alguém. E graças a Deus eu consegui. Tenho muitas colegas, tenho muitos amigos que me ajudam, mas eu queria fazer sozinha. Queria ir sozinha. Eles nunca pensaram em modificar a rampa. Mas também, obviamente, é legal porque você vai passar 4 anos lá, pelo menos, né? Mas não é uma... mas não é uma questão... Seria legal porque você prepara pra você e pra outras pessoas que dependam disso também. Mas você vê isso em outros espaços também, né? Por exemplo, hoje é lei em alguns estados, algumas cidades, inclusive, né? Não necessariamente todo estado, mas em algumas cidades, que a gente tem um piso tátil nas calçadas. Então você vai andando ali, você tem aquele piso, né, que conduz pessoas com deficiência visual. Mas se a gente for pensar nas calçadas brasileiras, por exemplo, a minha calçada é mais bonita que a sua, tem um declive, tem uma árvore no meio, então o que impede a passagem de muita gente. Para mim é muito fácil, eu desvio ali e entro, para você é impossível. Os espaços. É necessário, porque não tô fazendo, não é à toa. Porque, por exemplo, a vaga para pessoa com deficiência, para cadeirante, especificamente porque é o meu caso, né? Coloca mais perto do estabelecimento e na área coberta, porque eu demoro mais para sair do carro, eu preciso montar a minha cadeira. Então, eu vou ficar ali pegando chuva. Você sai, vai correndo. Uhum. Então, pra gente é mais fácil quando é perto, sabe, do estabelecimento, porque, que nem eu disse, tocar cadeira não é a coisa mais fácil do mundo, né? Eu tô sentada, tô descansada, mas é realmente pra isso, é necessário ter. Uhum. E que bom que tem, muitas pessoas reclamam. É o rapidinho. Você acha que deveria que ter você mais? Acho que sim, muito Sim. mais, porque às vezes tem, por exemplo, em shopping. E você sabe falar porcentagem de vagas de acordo com o estacionamento? Não? Não, mas assim, por exemplo, em shopping, na maioria dos shoppings que eu já fui, uma vaga pra deficiente perto, sabe, da entrada do shopping. Junto ali com os idosos, aquela parte específica. Exato, com a de gestante. Muitas vezes tá ocupado, né? E por Sim. pessoas que nem são cadeirantes. E aí é o que eu passo. Assim, a gente fala, a pessoa ainda reclama. Você precisa do cartão pra identificar. Precisa. Se não tiver o cartão, Aí, não, assim, geralmente você... você pode ser multada? Pode. Se você parou seu carro lá, não tem um cartão, você pode ser multado? Posso. Aí A gente recorre leva depois? uma- Não. Ah, Não sei. sei. Mas assim, Mas é muito- você é notificado. E assim, só que é engraçado porque a gente não vê acontecer isso. A gente reclama pro segurança e ele só vai lá dentro e fala assim, quem é o dono de tal carro? Proprietário do carro, É, tomar vergonha na cara. Tira o seu carro de lá. Sim. E aí a pessoa vem por rapidinho. Não, mas você foi rapidinho. Sem graça. É. Só ia assistir Senhor dos Anéis ali, 3 horinhas, você chegou no meio do filme. Nossa, assim, dos anéis é muito tempo. Eu acho que muitas vezes também as pessoas vão lá e pensam só nelas mesmas, né? Porque, não, vou parar meu carro aqui, não tem ninguém ocupando a vaga aqui, vou parar aqui, então... Acho que É muitas bem vezes, isso. igual o Thiago falou das calçadas, né? Não, minha calçada tem que ser mais bonita, tem que ser mais chamativa, tem que ter uma árvore aqui no meio. E muitas vezes a gente não pensa nessa. Eu Por acho exemplo, que você. a calçada, especificamente, eu acho que todas deveriam ser niveladas. Todo um padrão, sabe? Seria Todas lindo, no mesmo né? nível. Nossa, seria Calçada incrível. tinha que ser padrão prefeitura, né? Assim, mas cada um faz do seu jeito. Se você não é de Goiânia e quer saber o que a gente tá falando, vem aqui andar nas ruas de Goiânia, tá? Andar de carro aqui tá difícil nessa época de chuva, beleza? Isa,
vamos lá, cara. Eu vou fazendo pergunta, tá? Vocês quiserem. Eu quero tirar as minhas dúvidas aqui. Isa, é o seguinte, você chega num lugar, as pessoas olham pra você. Sim. Nossa. Gente, eu vou em bar. Parece que é um desfile. As pessoas viram assim pra mim, assim. E lá ficam, continuam olhando. Eu vou em festa. Se eu fico com alguma pessoa, por exemplo, as pessoas ficam assim. Tipo assim, gente, vocês também ficam com pessoas, né? Eu posso também, eu posso ficar com as pessoas também. Só que acho que a sociedade assusta quando vê um deficiente saindo e, por exemplo, eu fui numa balada, primeira vez que eu fui na balada. Eu fui na balada, assim, e todo mundo ficou olhando, tipo assim, assustado, como, nossa, como que ela consegue? Nossa, ela não tá em casa, ela não tá deitada, ela não tem... Nossa, como assim ela tem uma vida social? É exatamente isso. As pessoas olham demais e... Te incomoda. Incomoda. Dá pra incomodar, né? Óbvio. Incomoda demais, porque muitas olham, assim, normal, mas muitas olham com dó. Piedade. Com piedade. Isso pra mim... É um péssimo sentimento, né? Pra mim Nesse formato. É a pior coisa que você pode sentir, assim, gente, que pra gente, assim, não, eu tô bem, eu tô no bar, eu tô bem, eu tô saindo, eu tô em festa, mas não, as pessoas olham pra mim e ficam com dó. E, assim, é um olhar que você percebe. O garçom te oferece água? O garçom oferece água. Sempre. Sim. E pra você uma Coca Zero? Não, deixa eu te contar. Não, gente, é cada uma. Engraçado, né? As pessoas fingem que eu não tô ali. Pergunta assim, ela aceita água? Caramba, pergunta pra mim. Cara, isso é muito igual faz com isso. criança, né? É, e pra moça? É que eles assim. eles partem do pressuposto da dependência, né? Da dependência física. Pô, dependente físico também não consegue pensar e responder por si, né? Perguntam sempre, ela aceita água? O que ela quer? E assim, aí eu fico me perguntando, pode perguntar pra mim. Cara, mas eu vou falar um negócio pra você que eu acho que no seu caso ainda é pior, né? Porque você não é apenas cadeirante, você é uma mulher cadeirante. E isso é uma outra questão. E eu tô falando disso porque eu vou nos restaurantes com minha esposa, as pessoas perguntam o que eu quero e perguntam pra mim o que minha esposa quer. Em vários momentos, é muito difícil a gente pegar um atendimento que as pessoas falam assim, o que o senhor deseja? Aí me atendem, aí não é comum isso acontecer. As pessoas perguntam pra mim o que minha esposa quer. Saca? E às vezes eu quero um suco, isso acontece, eu quero um suco, ela pede uma bebida alcoólica, na hora de vir, é essa a ideia, né? Então, pra você que é mulher e é cadeirante, penso que isso seja, sim, 1000 vezes pior, porque eles vão perguntar pra sua mãe, vão perguntar pro seu pai, vão perguntar pra qualquer pessoa, menos pra você. É engraçado também quando eu peço alguma bebida alcoólica. Aí a pessoa assusta, tipo assim, como assim ela bebe bebida alcoólica? E aí, às vezes, a gente pede todo mundo junto, eu diretamente peço a bebida, o drink que eu quero, mas não vem, pra mim vem o suco, mas entrega pra outra pessoa a minha bebida. Isso é direto, e a gente percebe que não é à toa, sabe? Não é... Acho que as pessoas têm medo de falar com você? Tem. Infelizmente, de onde você acha que de onde você acha que vem esse medo? Cara, eu não sei, mas as pessoas têm receio. Parece que... De te ofender de alguma forma, de falar alguma coisa que... Sou frágil demais porque eu tô na cadeira de roda. Sim, é exatamente isso. Aí as pessoas ficam com receio. Fica assim, será que eu posso ir? Será? Aí muita gente... Aí quando vem falar comigo, assim, pergunta só o básico. Tudo bem? Aí eu, tudo bem. E é sempre assim, as pessoas têm medo, têm receio de que pode ofender, mas eu acho que é importante você ir conversar para você desconstruir isso. Você pode vir conversar comigo, pergunta para mim diretamente. Eu sei, eu consigo responder. Então, é coisa que a gente... Você falou desse negócio de quando eu pego alguém, quando eu beijo alguém na festa. Vamos sair dessa relação de atendimento. Como que funciona essa ideia? As pessoas chegam em você de coração aberto? As pessoas têm medo de chegar em você? Ou pra você, assim, é normalizado? Porque você falou, chego na balada, chego no rolê, as pessoas olham pra mim. Tipo assim, muita gente pergunta pra minha amiga, ela tá solteira?
Mas, tipo assim, não é só pra, tipo assim, a amiga arrumar pra gente ficar. Não, é no sentido, tipo assim, sabe, eu posso falar com ela, eu posso ver. Acho que Tá sozinha, tá? ela tá sozinha e eu acho que é algo que devia vir perguntar pra mim. Mas na maioria das vezes, e eu acho isso muito bacana, as pessoas mesmo chegam em mim. Então, em festa universitária, que é o que eu mais vou, é, não tem muito isso. E eu acho muito importante. Eu acho que é muito por conta de ser muito jovem, sabe? Muito É um público que adolescente. já tá crescendo com essa inclusão, Sim, né? Faz muito parte então desse eles meio. não têm muito medo. Eles chegam, perguntam se estou solteira. Então, mas e em Qual que é a relação. resposta? Sim, É, o pessoal de solteira. casa aí, ó, tá? Instagram é Isaa, underline morar e is, com dois... Mentira, tá, gente? Mas Instagram é esse mesmo. É isso, pode ser. E vocês não vão falar, eu vou falando, velho. Sério mesmo, indo embora. Você falou um pouco dessa relação de mercado, né? De trocar um curso, às vezes, por uma relação mercadológica. Você acha que se você não for empresário, não abrir a sua empresa, você vai encontrar dificuldades de arrumar um emprego? Eu não estou falando assim, vou entrar naquele sistema de cotas guardadas naquela empresa porque é uma relação obrigatória. Mas eu gostaria de ser contratada além disso pela minha capacidade. Você acha que você vai encontrar dificuldade nesse Com mercado? certeza. Com certeza. Por uma relação estética? Eu tenho amigas que eu ainda não trabalhei, não entrei no mercado de trabalho, mas eu tenho amigas mais velhas que a gente troca experiência, né? E elas me contam que a empresa não quer não quer passar a imagem de que tem um deficiente trabalhando ali. E assim, qual o problema? Então, eu acho que eu vou passar, sim, por essa dificuldade. As pessoas passam, os deficientes todos passam, porque elas olham com um olhar de tipo assim, será que ela vai dar conta? Será que ela consegue? E às vezes a gente é contratado também, as pessoas são contratadas por não para fazer sua função. Tipo Mas para assim, preencher o espaço para na preencher. empresa legalmente. Sim, para preencher, então coloca você em qualquer cargo, assim. Tá vendo aquela mesinha lá do canto? Não, tipo, eles falam assim, né? Tá vendo aquela... A gente procurando a mesa ali no canto. Tá vendo aquela mesa lá no canto? Fica naquela mesa. Quando bater o seu ponto, vai... Fica escondidinho, fica ali pra ninguém te ver. Será que se você não ficar ali vai ser melhor? Então é isso, é pra preencher. É claro que não são todas, mas a grande maioria. É assim, eu tô procurando estágio, inclusive, e sempre tem que informar que é PCD, né? E, nossa, já recusaram um monte, assim. Falam que a empresa não é acessível, que não tá precisando na hora. Já passei por uma situação há pouco tempo que era o mesmo tipo de trabalho. Pra mim não tava disponível, mas pra outra pessoa tava. Ela foi lá e conseguiu, e não era uma pessoa com deficiência. E é algo que incomoda, é algo que machuca. Porque eu sou capaz, eu posso, eu consigo. E as pessoas não acreditam. É porque eu acho que, tipo assim, as pessoas veem que você é cadeirante, assim, e meio que duvidam, né, do seu potencial e tudo. Então, eu acho que, igual o Thiago falou assim, não, fica lá no canto, sabe? Faz pra preencher legalmente. E tem uma dúvida, né, sobre você. Eu acho que é o que nem eu falei. As empresas, acho que elas têm medo de... Medo, não sei a palavra certa, mas... Um receio seria? Tem um receio de ser vinculado a sair, por exemplo, na internet. Ter a imagem vinculada. Nossa, minha empresa tem pessoas com deficiência. Será que o serviço é bom? Porque são deficientes que estão trabalhando ali. Tem muito isso. Dá raiva, né, às vezes? Ou não? Dá muita raiva. É estranho. Mas, cara, o mercado de trabalho é difícil, né? E ele, infelizmente, ele é mais difícil para outras pessoas. Aí, de novo, né? A gente volta para aquela questão. Você é cadeirante mulher. A sua capacidade é colocada em pauta 2 vezes, né? Em xeque 2 vezes. E muitas vezes a nossa escolha é invalidada. Muitas vezes. E é muito comum, eu já passei muito por isso. Volta à questão lá de bar. Muitas vezes eu falo, aí a pessoa invalida totalmente o que eu falei. Pergunta pra minha mãe, ela quer isso mesmo?
Sim, eu falei que eu quero isso. Você não porque eu quero responde, isso. não? Deixa eu te falar, Sim, eu mano, você tá me respondo. vendo aqui, velho? Nossa, acontece demais. E eu respondo. Respondo, sim, eu falo sempre, porque eu acho que as pessoas têm que aprender, é errando que se aprende, assim. E eu falo assim, não, é isso que eu quero. A minha mãe já sabe, minha família, meus amigos já sabem que eu respondo, né? Aí muitos amigos meus ficam assim, calma, calma. Eu, não, gente, eu tenho que lutar por isso. É uma pauta que eu tenho que lutar. E aí perguntam, é isso mesmo que ela quer? Eu só viro e falo, sim, é isso que eu quero. Me parece que essa sua luta é cotidiana e é em todos os lugares, porque as pessoas não estão preparadas, nem sua grande maioria, pra lidar com isso. Sim, é todo dia, é luta todo dia e em tudo. Assim, é que nem eu disse, não são os deficientes que têm que se adaptar ao mundo, é o mundo que tem que se adaptar aos deficientes. E, por exemplo, algo que as pessoas não imaginam, mas é muito desconfortável quando você vai conversar com alguém e a pessoa é muito alta e ela não abaixa para conversar com você. E você tem que ficar assim. E assim, é muito desconfortável. Pensa, você tá aqui, chega uma pessoa muito alta, você tem que ficar assim. E bate na Pô, então esse é um tecla, conselho que porque você dá pra necessário. gente. Sim, é o Se a, conselho. se a conversa for uma conversa longa demais, Não, ou abaixa. conversas curtas também. Também, mas principalmente Com relação conversas de longas, cuidado, né? porque é muito desconfortável pra gente ficar assim. Ou senão a gente tem que chegar a cadeira muito pra trás. Aí você fica muito Gritando. longe. Aí você fica gritando. Nossa, realmente, é que nem quando as pessoas fazem os cadeirantes de guarda-volume. Ai, segura meu celular pra Eu ia mim. te perguntar isso. Ah, você tá numa posição tão confortável. Guarda minha bolsa aqui atrás, segura meu guarda-chuva, consigo levar essas duas sacolas. Sim, nossa, as pessoas colocam as bolsas, sacolas aqui aqui na minha cadeira, né? E aí fala rapidinho. Aham, fica a festa De inteira com novo, essa bolsa. rapidinho. Fica a festa inteira. E eu fico assim, já Joga no terminou? chão esse negócio. Já terminou, mas e celular também, nossa senhora, segura pra mim, O que por não tem favor. sentido algum, né? Não, que eu já passei. Não, é porque você não tá dançando, não tá mexendo muito. Segura pra mim, por favor. Segura aí, coloca no seu colo. Caramba, eu tô dançando aqui do meu jeito, mas eu tô dançando. Então, às vezes dá vontade de jogar no chão, dá vontade de jogar no chão. Mas eu sempre falo, sabe? O pessoal que convive comigo já sabe. E é bom falar isso pra vocês, porque, cara, não faz Não cadeirante faça de de- guarda-volume. Não faço cadeirante de guarda-volume, porque é extremamente desconfortável. E eu, muitas vezes, eu não sabia dizer não, assim, mas é necessário, sabe? Porque é desconfortável você tá segurando o celular de outra pessoa. Se acontecer Qualquer alguma coisa, eu vou ser a né? responsável por isso, porque a culpa ainda vai cair na gente. E aí, é sempre assim. Mas aí as pessoas que convivem comigo já sabem. Eu já deixo claro, gente, não faz isso, não gosto. Isso. Eu posso segurar rapidinho pra tirar uma foto, mas eu não fico com o celular a festa inteira como eu já fiquei. Qualquer outro material, né? Qualquer. Eu não saio com uma pessoa e falo assim, ó, segura meu celular aí rapidinho. Eu faço com minha esposa, mas assim, a gente devolve o celular, carrega seu peso, o filho é seu. Mas a pessoa esquece, eu acho que é meu e levo pra casa uma hora dessas. Você falou assim do mundo se adequar, né? Esse processo gradativo que realmente podia ser mais rápido. Eu ia pra faculdade, passava ali no Vila Nova, na frente do CRE, e sempre, quando eu comecei a faculdade, não tinha ainda aqueles ônibus de acessibilidade, né? Então o motorista descia, ele tinha que contar com a sorte de ter algum homem ou alguma mulher muito forte dentro do ônibus para descer. O motorista pegava o cadeirante atrás, na cadeira de roda, alguém pegava a parte da roda e colocava a pessoa lá dentro. Pô, então era um trampo, aquele degrau de quem anda de ônibus sabe, pô. É um negócio desumano, né? E hoje a gente tem uns ônibus mais acessíveis, mas a gente tem um problema. A gente normalmente tem o quê? Uma vaga para um cadeirante? Uma vaga. Se não me engano, 2 a alguns ônibus. Eu posso estar falando errado. Se 2 cadeirantes entrarem, por exemplo, no área dos ônibus, o corredor fica... Ou, na verdade, o motorista nem para porque já tem um. Sim. E assim, às vezes não pode ter ninguém. Mas se tem o cadeirante no ponto, o motorista simplesmente Dá não muito passa trabalho. Ele tem por que descer, preguiça. ele tem que descer, Dá né? muito trabalho. Não, vou ter que descer. Vou ter que ajudar ela. Mas assim, esse é o trabalho, Você anda de né? ônibus? Já andou de ônibus aqui em Goiânia, não? Já? Depois que eu fiquei cadeirante, sim. Já andei uma vez. Sozinha, não? Não, acompanhada. Mas é isso.
eles têm, muitos têm, acho que é preguiça mesmo, sabe? Você acha que é preguiça ou falta de empatia? Ou os dois juntos? Acho que os dois. Acho que não se coloca no lugar do outro. Tipo assim... Você já tá no ponto de ônibus, uma condição horrível, pegar esses ônibus públicos, esse transporte público aqui. Tudo lotado. Pipocando de gente. Caro, quente, todo mundo roçando em você. Aí o cara pensa assim, não, eu quero estar ali, porque eu adoro pegar ônibus. Aí o cara não para pra você, velho. Nossa, gente, para, pelo amor de Deus. E aí, acho que é falta de empatia e preguiça, sabe? A pessoa não pensa, se fosse ali, eu tenho que andar de ônibus, é o que eu preciso pra chegar na minha casa. E Mas não tem uma tem galera ninguém pra me prestativa também, né? Tem. Tem motorista prestativa. muito. A gente não tá falando que motorista não é, mas a gente tá falando que existe Sim, um grupo existe. que infelizmente... Existem essas exceções, infelizmente. E também muitas vezes acontece de a rampa estar estragada. E deixa essa rampa estragada. Porque é tipo um elevadorzinho, né? Que Sim. desce, você vai com a cadeira, trava e sobe e você vai pro seu lugar. E é assim, muitas vezes no ônibus, aí tem uma cadeira estragada, alguma coisa você arruma. Mas você não arruma a rampa. Porque você pensa que nunca vai ter um deficiente que vai precisar. Então é muito difícil, é desconfortável, sabe? Eu já passei por situações que as pessoas não acreditam, mas assim, Uber cancelo quando eu vejo que sou cadeirante. Muitos Ubers, eu já perdi as contas. E assim, às vezes é muito na cara dura. Você nunca fez nenhum videozinho, não? Galera, eu tô chamando o Uber aqui. Vamos ver se ele vai cancelar quando descobrir que eu sou cadeirante? Não, mas eu Pô, vou faz isso fazer, pra gente ver quantas Fecha na Ubers carreira, eu te cancelam. falei. A gente já, nossa, muitas vezes eu esperando com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão, enfim, com alguém, e aí a gente vê o carro passando, a gente vê a placa, só que não para. Não para. E assim, toda vez que eu vou andar de Uber, eu tenho que perguntar: você carrega cadeirante? Preciso ir no banco Nesse da ponto frente. de vista, taxista já tem carro adaptado pra cadeirante, né? Tem. Alguns taxistas. Tem, mas também o preço é o dobro. Cobra mais? Cobra muito mais. Porque a viagem é mais longa? Olha, Não tem muito uma boa sentido. pergunta. Acho que é desumano isso com a gente, sabe? Porque é só um carro adaptado, a gente precisa daquilo ali e não tem, acho que, motivo pra você cobrar o dobro. E assim, e muitas vezes a gente passa por situações de tipo assim, a cadeira vai? A cadeira não tá aqui de enfeite. Aí A cadeira vai não, pô. A cadeira fica aqui, você me carrega lá quando chegar. Por isso que cobra o dobro. Você vai comigo pra todo lugar. Aí pergunta, a cadeira vai? Aí eu sempre tenho que falar, aí eu pergunto, oi, você carrega cadeirante? Preciso ir no banco da frente, porque o banco da frente é melhor pra gente. Eu preciso levar a cadeira. Eu sempre tenho que perguntar. Muitos cancelam, muitos. E minha cadeira, por exemplo, ela é compacta. Ela cabe no banco de trás. Não precisa Ela dobra e tal. Ela dobra o encosto. Então, não necessariamente precisa ir no porta-mala. Então, tem carro que às vezes não tem porta-mala grande, mas ela vai atrás. E muitos motoristas, quando vê que é cadeirante, só você fala que é deficiente, eles cancelam a corrida e não te levam. E isso eu já cancelei muitas vezes. Eu tive que cancelar e eles não cancelam. Pra mim, eu tenho que cancelar. E, infelizmente, a gente tem que pagar mais, né? Cada vez que cancela. Aí vai ficando muito caro. Antes do... Você mora com quem? Com meus pais e meu irmão. Antes do incidente, eu acho que sua vida era a vida da sua família também, porque a vida da família vai se adequar à sua. É o mundo, né? Se adequando nesse momento. Eu falo que é um mundo sobre rodas. E o que modificou, por exemplo, seus pais trocaram de carro porque precisariam de um espaço maior. E na sua casa, o que foi feito de modificação? Então, quanto ao carro, a gente já tinha um carro que tinha um porta-mala grande, que cabia. Eu falei assim, que não necessariamente precisa ter um porta-mala grande, né? Mas é que existem vários tipos de cadeira, tem umas que realmente são muito grandes, e a que eu usava era muito Tem uns grande. carros que já prendem atrás, a cadeira sobe, né? Já prende o cinto na roda ali. Tem. Uhum. Eu tenho uma doblô. Então cabe lá atrás. É aquela que é comprida, grande, né? O carro. Cabe 7 lugares e tira os bancos de trás. É verdade. E aí, assim, quanto ao carro, a gente não teve problema. Mas, assim, a minha casa... Nossa, é muito engraçado que a gente nem pensa... nossa, eu vou ficar idoso. Aí tem uma escada. Casa de 2 andares. E assim, a gente passou isso na casa da minha avó. Porque a minha casa, por exemplo,
ela não era adaptada, não era acessível. Então a gente teve que se adaptar, teve que adaptar ela, a gente teve que fazer rampa. Aquele corredor, aquele banheiro que fica no corredor, Então, né, que vira, assim, você fala... então, a gente tem um banheiro desse na minha casa, mas a porta é pequena. Não, Na época a não gente dá. achou que tava um tamanho bacana. Mas não, aí eu tive que trocar de quarto com meu irmão, porque o meu quarto, né, antes, não comportava ter um banheiro. Estender um banheiro, troquei com o meu irmão. E aí a gente fez um puxadinho de um banheiro. Você tem uma suíte Tem uma adaptada. Tem uma suíte. Adaptada. E aí isso aí o que eu falei, que eu passei na casa da minha avó. A minha avó, ela faleceu, mas assim, ela chegou a quebrar os 2 fêmur. Então ela ficou de cadeira de rodas. E a gente não tinha pensado nisso. E são coisas que a gente só pensa mesmo depois que passa. E nem a gente quando andante, por exemplo. Não pensa, tipo, eu vou ficar idoso, eu posso ter dificuldade, eu vou morar num sobrado mesmo, posso ter dificuldade. Então, enquanto minha casa reformava, eu fiquei na minha avó e eram algumas escadas, tipo assim, alguns degrauzinhos. E acho que as Que pessoas seja acham né? seja um, que seja pequenininho, assim, atrapalha muito, muito. E é a questão, a gente volta pra independência, eu quero ir sozinha. E se tem esse degrau, ele impede. Muitas vezes tem um degrau pequeno pra falar assim, não é pra água passar pra cá. Mas às vezes as pessoas extrapolam e colocam aquele degrau enorme. E assim, é muito difícil, porque aí tem cadeirante que consegue sim empinar cadeira, mas, gente, já caí demais empinando cadeira. Eu aprendi a empinar cadeira, eu falei assim, não, tô esperta, tô demais, eu tô profissional. Aí no outro dia eu fui empinar a cadeira. Vou na rua dar um grau. Empinou demais, eu quase bati a cabeça. Eu fiquei com as pernas pra cima. Perguntar isso, você tinha caído. Você já caiu assim, tipo, você já falou, né? E como que faz pra voltar? É um trampo subir de novo. Assim, a gente aprende na reabilitação a cair e voltar pra cadeira. Eu ainda não Você precisa me ensinar a cair, não, porque eu já sei, tá? Só quero saber como é que volta pra esse lugar aqui. Eu ainda não sei. Mas aí eu preciso de alguém, de 2 pessoas, pra uma pega aqui embaixo dos braços, outra debaixo do joelho e me ergue e me coloca. Eu já caí aqui na porta da escola. Inclusive 2 professores me ajudaram. Me colocaram na cadeira de volta, porque é constrangedor, principalmente quando é em público. E eu já passei muito por isso. Uma vez eu caí no centro, porque aí não é rebaixado muitas vezes, o meio-fio é muito alto. E eu não consigo, ainda não sei direito passar da cadeira pro carro e do carro pra cadeira. Então eu conto com a ajuda do meu pai, da minha mãe e do Eu meu vi na irmão. semana que você postou a primeira vez que você conseguiu, tá? Ah, sim. Primeira vez, gente, que eu transferi. Obrigada. Nossa, gente, foi uma emoção muito feliz. É porque é uma conquista, sabe? São pequenas conquistas. 5 anos que eu não passo E sozinha é a conquista pro pra você carro. ter seu carro, né? Sim, e eu passei pro banco de motorista. Vem aí, desabilitado, eu quero ver quem é o corajoso. Eu vou. Então Eu vamos, também pra não. vários rolês. Vamos. Isso. Deixa eu fazer uma pergunta. Cara, tem umas coisas que a gente... Eu tava lendo antes, né? Furar pneu no meio da rua. Já furou? O meu, não, mas olha só que engraçado. Na época da prova do PAS, eu ainda tava estudando O aqui. pessoal tá olhando pro pneu. É um pneu. Fura, Então, eu tava pensando que era tipo de bicicleta. É parecido com o de bicicleta, tem câmera de ar, mas é porque tem alguns pneus de cadeira que realmente é só borracha, não fura. E aí o meu fura, né? Aí teve uma situação que aconteceu. Eu acordei, né? Foi no dia da prova do PAS, eu ainda estudava aqui na escola. E acordei o pneu murcho. Acordei com o pneu murcho. E era no domingo. E a gente rodou Goiânia aí em borracharia e não achava, e a gente foi achar na Decathlon. E aí teve que comprar a câmera. Aí teve que comprar a bombinha de encher também pra arrumar. E eu cheguei assim, faltando assim uns 5 minutos pra acabar a prova, pra começar a prova, pra fechar o portão. Então, mas na rua mesmo, nunca aconteceu. Mas eu sempre olho, quando eu vou sair de casa, eu vejo se o pneu... cheio. Eu vejo se o pneu tá cheio, eu vejo se vai ter algum risco. Você tá no meio do rolê, né? Ô, moça, deixa eu falar, meu pneu murchou aqui. Eu fico imaginando. E Imagina aí... o trampo Você depois. leva bombinha, essas coisas
chances não. Você só conta com a sorte e fala assim, não murcha, não murcha. Eu conto com a sorte. Nossa, eu tenho que parar com isso, gente. Nossa, eu já... Contar com a Ela sorte. arrasa 15 Pai Nosso antes de sair de casa, viu? Não, porque quando eu viajo, assim, muito tempo, eu levo. Mas aí eu levo só a bombinha e se estourar. Eu não sei Uma se na câmera de cidade ar vai ter, reserva. eu não sei onde eu vou achar. E aí sempre tem que ter uma câmera de ar reserva. Mas quando eu vou pra barzinho, assim, eu sempre vejo, por exemplo, quando é algum lugar, tipo chácara, tem muita pedra, eu já fico meio assim, será? Tem um... eu não sei se você conhece. Eu ando de bicicleta e tem um sistema de pneu chamado de tubeless. Que ele não tem câmera de ar. Ele tem líquido, mas ele é adaptado para um aro que não vaza esse líquido. O líquido é tipo uma cola que quando fura, ele sai um pouquinho e preenche esse espaço. Então o pneu não murcha em total e você consegue preencher aquilo. Você não precisa, por exemplo, de uma câmera de ar, você faz um reparo. Naquele momento é bem rápido. Não Então, conheço. aí eu não sei se tem essa tecnologia para cadeira. Então, não Dá uma conheço. olhada, é Primeira tubeless vez o que nome, é eu- bem legal. Já me salvou primeira muito vez no meio do que mato. eu ouço falar, mas eu vou procurar. Já me salvou muito no meio do Por mato. quê? Câmera de ar fura, você precisa remendar a câmera de ar, não sei o que, é um trampo. E eu acho que se O- acontecesse isso comigo num rolê, eu ia ficar assim, gente, furou. tubo- Não, Mas- imagina, você e tá lá às com bosta, vezes- então. O pneu da minha cadeira Então. furou. E às vezes você consegue comprar, não sei se você já viu um remendo de pneu de carro, que você coloca um macarrãozinho assim, empurra com uma espécie de prego, saca? Parece um abridor de vinho. Aí ele veda também o buraco. Pois dá uma olhada, tubeless. Vou procurar Eu acho que é um saber. sistema que pode ser bem prático. Se não tiver pra cadeira de roda, desenvolve. Tá? Já começa a Tem ganhar isso, tem dinheiro com... algumas cadeiras, por exemplo, eu já usei. No comecinho da lesão, a minha primeira cadeira não era de câmera de ar, era só a borracha. Então era mais tranquilo. Mas eu vou procurar saber. Isa, minha última pergunta, eu não sei se alguém tem mais alguma dúvida, né? Ainda é sobre banheiro, a gente falou sobre banheiro. Os banheiros normalmente são unissex, eles são separados. Como que são os banheiros, assim? Porque eu penso, qual que é a minha ideia? Vamos supor, eu não sei se você se relaciona com homem, com mulher, se você quer casar com homem, com mulher, com os dois, não sei. Mas se você for casar com um homem, o banheiro é só feminino. E como que você faz se você não der conta naquela situação? Geralmente é unissex. E aí, é uma pergunta boa, porque acho que as pessoas não pararam pra pensar. Às vezes Deficiente não tem gênero. isso, exatamente o que eu ia falar. É tudo igual. Tudo igual, pode usar tudo igual. Sim, porque que pra andante tem separado, né? Mas pra deficiente, não. A gente é separado quando você entra e tem um box, né? Tem um box separado. Mas, por exemplo, em shopping tem um banheiro de fora. Só que é um banheiro unissex, sabe? E aí, às vezes, a gente fica lá esperando. Porque muitas vezes não tem só um cadeirante. Só Muito um comum a gente ir em deficiente. clínicas, por exemplo, aí tem um banheiro masculino e feminino, tem um banheiro... É assim, é masculino, feminino e de deficiente, Tem o de símbolo da cadeira de cadeirante. rodas. Né? Assim, é masculino, feminino, parece que vocês não decidiram ainda, você usa esse aqui. Sim. Então, essa é uma questão, né? Parece que essa ideia da não identidade, do não gênero... Parece que eles acham que as pessoas pensam que tudo igual. Tudo igual, mesmo gênero. Pode usar. Usa junto, tudo igual. Mas preconceito é uma coisa desconstruída cotidianamente, né? Sim, é que nem falei, acho que errando e é que a gente aprende E ouvindo, e ouvindo. ouvindo, E a gente. refletindo. Sim, e por isso que eu gosto muito de falar sobre isso. É um assunto que eu falo muito e que eu bato na tecla, porque é necessário as pessoas saberem, sabe, aprender sobre. Acho que a sociedade está evoluindo, acho que essa geração agora está melhorando ainda mais. Mas eu acho que ainda precisa de muito. Então eu não. É cansativo, assim, sabe? Porque às vezes eu falo a mesma coisa, Mas muitas não pode vezes. parar, né? Não pode parar. Porque os erros são os porque- mesmos, mas são Sim. pessoas diferentes. E se eu não lutar pelos meus direitos, ninguém vai lutar, sou eu que sinto. Então eu preciso. Muitas vezes é cansativo, a gente se desgasta, mas eu não desisto. E as pessoas não conseguem me calar de jeito nenhum, porque eu vou atrás. Se precisar postar, eu posto. Se precisar gritar, eu grito também. E eu vou atrás.
Pedro? Às vezes, né, a gente vai lá, a gente vai pra academia e tudo, aí às vezes eu encontro você lá e teve um dia, não sei, parece que você foi com uma coisa que você, não sei como é, né? Aí tipo, você meio que encaixa na cadeira de rodas assim, é meio que uma motinha, é um meio de transporte. Eu queria saber como funciona aquilo, porque quando eu vi eu falei assim, cara, que coisa interessante, sabe? Aí eu Sim, queria é entender legal. como que é. Eu ganhei, aqui, ele chama Kit Aventura, mas eu não falo esse nome, não. Eu falo minha motinha. Eu falo motinha. minha motinha, fica parecendo um Muito triciclo, mais você já viu, legal, né? uai. É mais Já. legal. Então, mas o nome certo dele é Kit Aventura. Eu ganhei, e cara, aquilo ali me deu independência. Que eu vou pra academia. Às vezes eu bato na casa da minha tia que mora aqui do lado. E eu vou. Mas assim, a acessibilidade mesmo com ele é muito difícil. Porque assim, tem muito buraco. Muito buraco. E às vezes corre risco, pode correr risco da cadeira de tombar. acelerar? Ele é Eu tô vendo elétrico. aqui. É esse aqui, né? Que legal, Isso. cara. Esse. Gente, muito bom. Legal. Ele me deu muita independência. E assim, ele é elétrico, sabe? Aí ele acelera, freia e aí, tipo assim, você que escolhe tanto que você quer acelerar e vai. Não é acessível. 11.500 reais. Sim, gente, eu ganhei. Eu ganhei de ele foi anestesista da minha cirurgia e foi muito legal, porque eu estudei com a filha dele, a gente fazia veterinária juntas e ele já tinha feito na minha cirurgia e ele perguntou pra ela, porque o campus da veterinária da PUC é muito grande, então é difícil pra mim locomover lá, um bloco do outro é muito grande, sabe? É muito longe. Então, pra se locomover é difícil. Aí ele falou pra ela, mas como é que ela vai? É muito longe, ela não perde aula? E ele me deu, e assim, eu sou muito grata, porque me ajuda bastante. Beijo, doutor Luciano. Senhor, obrigada. Nossa, e é muito interessante porque eu não conhecia, né? Aí eu vi e falei assim, cara, que coisa. É muito interessante, sabe? É muito interessante. É bom muito que legal. tem vários acessórios, assim, pra deficiente. E, infelizmente, tudo pra deficiente é mais caro. Tudo pra deficiente é mais caro. E assim, até assim, a gente tem que. Algumas pessoas precisam de roupas acessíveis, sabe? Roupas adaptadas. E eles é muito mais caro. Não é o preço normal de você ir lá e comprar, sabe? É tudo muito caro, não é acessível, assim, questão de preço, mas ajuda bastante a gente. Ajuda muito. Entra naquele caso, né? Por que é mais caro, né? Por que é mais caro? Por qual motivo? Porque é necessário, né? É, Eu acho que algumas coisas é necessário e o mercado é pequeno. sim, acho Pode que ser também. Acho que tem essas questões, né? É. Ó, só quem Não- vende sou eu. Quer ou não quer? Fala pra mim. É porque realmente não tem muitas pessoas que vendem Por exemplo, moda eu não vejo em acessível. shopping roupas pra cadeirantes. Não tem. Se alguém aqui já viu, me fala uma loja. E me fala também, porque eu nunca vi. Eu nunca vi. Sim, tem lojas online, mas assim. Aí entra aquela questão de as pessoas acham que a gente veste só um tipo de roupa. Eu quero usar outros tipos, outros modelos. Aí fazem só uma peça padrão. Quando tem, porque não é comum ter lojas, tipo, pra moda acessível, sabe? Moda adaptada, enfim. E quando tem é muito caro. Aí fala assim, ou você compra ou você compra. Só tem eu. E aí Ou você compra compra, ou você não compra. usa. E aí, só porque tem ela. não tem outra, e aí é o dobro. É a questão do táxi. Quando é acessível, quando é o táxi acessível, que você entra com a cadeira, não precisa sair da sua cadeira, é o dobro. É necessário, a gente precisa, a gente paga porque a gente precisa. Mas são questões que a gente fica se perguntando por quê. Isa, a última coisa que eu queria te perguntar era sobre salão. Tipo assim, você já passou por algum tipo de problema dentro do salão? Porque eu não vejo banheiros adaptados, nem, tipo, pia pra lavar cabelo adaptado. E eu imagino que fica uma situação muito desconfortável. Tipo, ai, vamos lavar seu cabelo. Você fica tipo, caralho, vai ser... Eu nunca fui num salão acessível. Nunca fui. Em 5 anos de lesão, nunca Eu fui. também nunca vi, eu já fui em vários. Nunca fui. Sempre que eu vou, eu preciso transferir da minha cadeira para um sofazinho que fica para lavar o cabelo. E aí, eles não pensam na altura.
E aí você tem que ficar esticado, assim, pra lavar a cabeça. Aí tem que transferir eu, depois tem que transferir de volta. Por exemplo, nossa, isso é algo que... Nossa, é muito importante falar. Por exemplo, quando a gente vai fazer sobrancelha. Nossa. Você senta num lugarzinho e você fica deitadinha, né? Aham. O deficiente não. O deficiente é na sua cadeira, quando tem o travesseiro, coloca, quando não, você fica assim e você sai com isso aqui duro, doendo. Eles não Então, pensam, né? Tipo assim. e assim, graças a Deus, quando eu vou, as pessoas colocam travesseiro pra mim, fica confortável. Mas não é a mesma coisa. E muitas pessoas não pensam. E eu já passei por situações, tipo, no meu salão não dá pra você vir. Isso que eu ia te perguntar, já negaram te atender? Tipo assim, ai, não dá pra te atender porque no salão não é acessível. Já negaram. Já negaram, e não só em salão, principalmente loja de roupa, aqui no bairro, inclusive. Na 44, por exemplo, nossa, gente, aquilo ali é o filme de terror dos deficientes, porque é impossível andar ali. E aí, muitas vezes, eu vejo uma peça, só que aí as pessoas falam assim, nossa, putz, não dá pra você entrar. E assim, não se propõe a mudar. Tem muito degrau ali, né, pras lojas. Tem muito Normalmente degrau, as lojas têm degrau. E quando não tem degrau, pode até... tem a porta Não tem que é mobilidade estreita, dentro das lojas. tem a porta que é estreita, mas quando tá tudo certo pra mim entrar, tem um obstáculo, tem uma prateleira, e as pessoas não fazem questão, não estão nem aí, não tiram essa prateleira do lugar. Então, assim, não quer me atender, e negam o atendimento. E é isso, é o que eu falo, muitas vezes as pessoas falam assim, a gente te ajuda, chama alguém pra te ajudar. Tá, eu já aceitei, mas eu não quero essa ajudinha. Eu quero a resolução do problema. Você quer que ali seja realmente acessível, né? Que você seja independente. Eu quero ir sozinha, eu quero que seja acessível e eu quero que cada vez mais... Às vezes fica parecendo que eles tratam os deficientes como se fossem bebês, né? De cola, assim. Ai, deixa eu te ajudar a tomar água. É uma medida paliativa, né? Sim, as pessoas tratam muito os deficientes com forma infantil, sabe? Tipo assim, aquele negócio do restaurante, né? Pergunta... Se quiser, eu você conheço. quer? Não, gente, já passei por situações assim. Você quer ajuda? Você quer que eu corte a carne pra você? Não precisa nem comentar. Mastiga pra mim, por favor, porque eu não tô bem. Pedro, pra gente finalizar? Quer fazer alguma ponderação? Esclareci as minhas dúvidas aqui. Só agradecer mesmo você por ter vindo, né? Eu que agradeço. Muito obrigado por responder. Será que sobrou pão de queijo pra ela, velho? Mano, eu acho que não, velho. É tudo culpa do Murilo, certeza. Cadê o Murilo? Ah lá, culpa dele, mano, certeza. O pessoal comendo pão de queijo sem parar. Eu quero pão de queijo. É uma boa goiana. Um aqui só. Nossa senhora. Tá ótimo. Gabi? Produção de milhões. E eu queria te agradecer muito por vir aqui, se abrir com a gente, responder nossas questões, nossas dúvidas. E se você quiser voltar, muito bem-vinda sempre, né, Thiago? Por favor. Muito obrigada, gente, pelo convite. Thiago, você sabe, meu carinho por você é enorme. Deixa um recado pra galera de casa. Qual que é o recado? Recado, se Não quiser. usem deficiente como porta-volume. Eu acho que isso é legal. É um recado, não usem deficiente como porta-volume, não trata a gente de forma infantil. Pense mais, tenha mais empatia, mais respeito, porque a gente também é gente. E a gente quer ser tratado igual vocês, e claro que temos algumas condições, mas temos alguns obstáculos, mas é preciso a gente ter empatia. E é isso. Muito obrigada, viu, pelo convite. Vocês são incríveis e são assuntos necessários e que a gente precisa falar cada vez mais. Obrigada pelo espaço. Pedro, muito obrigado. Gabi, muito obrigado. Isa, muito obrigado de coração mesmo por ter vindo aqui. Eu sei que é difícil falar sobre isso. A gente nem deveria ter esse tipo de discussão, né? Mas a escola é um lugar para poder, né, ter esse espaço. A galera que está aqui, espero que consiga levar para frente e modificar esses pensamentos, né? Eu nunca tive na minha idade, lá dos 15, 16 anos, esse tipo de diálogo. Então, levar esse diálogo para o ambiente escolar, fazer com que esse diálogo saia do ambiente escolar e chegue em outras pessoas que passam por isso. Também que tenham que ter voz para falar, né? Sabe que tem que ter lugar de fala, e as outras pessoas que tenham mais empatia também.
Muito obrigado por trazer essa fala pra gente. E pra galera de casa, muito obrigado por fazer parte de mais um. Uai, isso pode? Valeu, galera. Não pode estacionar na vaga de deficiente. Cadê as palmas, galera, pra Isadora? Sobrevivemos? Sobrevivemos.